Aí ele é contrariado, não tem argumento, ele perde a estribeira. Aí eu falo assim, isso não é postura de um ministro. Não é postura de um ministro. Isso é uma vergonha para o STF. É uma vergonha para o STF. O ministro Gilmar Mendes, do STF, todo mundo sabe que é do STF, né, afirmou que a Polícia Federal pode indiciar, claro que pode, bicho, ela inventa o que ela quiser, ela pode, bicho, ela pode indiciar. O que ela pode indiciar? Vamos pensar aqui. A Polícia Federal, se ela quiser, ela pode indiciar o Tancredo Neves, ela pode indiciar o Ulisses Guimarães, ela pode indiciar a Dana de Tefé, a Polícia Federal pode indiciar quem? O Assis Chateaubriand, a Polícia Federal pode indiciar o Clóvis Bornai, até o finado Clodovil ela pode indiciar. Então, olha, pode indiciar mais suspeitos de participação na suposta tentativa de planejamento de rascunho de golpe de Estado em 2022. Isso porque militares alvos... São militares brancos, será? Militares alvos da operação vão prestar mais depoimentos. E os investigadores... Investigador é ótimo, né? Investigador ou... inventores. Roteiristas. Os investigadores tentam identificar pelo menos outras 3 pessoas que atuaram no plano para matar a autoridade. Eu falei que o Maurício vai rodar aí, hein? Aspas para o ministro. É possível, por conta exatamente de haver pessoas presas e indiciadas que serão ouvidas, certamente virão novas informações. O que se diz é o que este relatório ficou um pouco atrasado em razão de informações de última hora que foram colhidas, né? É bondade, né? Que foram tomadas, né? Então, é possível que ainda haja desdobramento, fecho aspas. O ministro disse também que é importante que o Congresso Nacional vote uma PEC que proíba militares disputarem eleições enquanto permanecem no serviço ativo das Forças Armadas. Aliás, já que eu falei de STF, deixa eu trazer uma coisa que viralizou. Viralizou mais do que o quê? Mais do que gripe... Do professor Suano. Mais do que a dengue no Brasil. Mais do que o Edson egípcio. Viralizou mais que o professor Suano. Nessa semana viralizou um vídeo antigo, nem tão antigo, né? Do ano passado, setembro de 2023, com uma discussão ríspida entre os ministros Alexandre de Moraes Maduro e André Mendonça, lá no STF. Essa discussão era uma discussão sobre a atuação do governo federal, em especial do Ministério da Justiça nos atos do 8 de janeiro. Moraes chegou a ficar, que isso? Ele está descontrolado nesse bate-boca. Vamos ver essa cena deplorável. Todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente,
a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Eu jurava que era a Vera Verão albina essa cena. Eu vou falar, epa! Epa! Ridículo. Vê-se aí que ele não tem, primeiro, educação, porque não era a vez de fala dele. Segundo, que ele saiu às estribeiras. Ele não respondeu. Quando o André Mendonça corrigiu que aos prédios federais, sim, o ministro tem essa atribuição, ele não falou nada. Ele ficou falando da praça. Mas o que estão cobrando do povo são os estragos nas edificações federais, não na praça. Que a praça é grama. Basicamente grama. Não tem nada ali naquela porcaria. Aquilo é pasto, é um pastão. O dano maior que teve ali foi escrever de batom na estátua. O dano mesmo, que estão cobrando milhões e milhões, né? Só os gastos da Janja pagava 3 vezes a reconstituição de tudo. Foram nos prédios. Isso, aí ele foge. Aí quando o ministro André Mendonça sabiamente diz, não, a praça não, mas a edificação sim. Aí ele perde a estribeira. Você vê que ele está afoito. E sabe o que é maluco? Ele fala assim, não, isso não pode ser, porque olha como eu tenho razão. Tem militares presos, como se não tivesse sido ele que prendeu, prendeu sem argumento, prendeu em decisão sigilosa, prendeu sem garantir o devido processo legal, ele mesmo prendeu. Então, ele se esconde, além dele se citar como ele se cita, né, quando ele faz uma decisão, ele se transfere para o jurídico, ele é o direito. Né? Ele dá uma decisão. Mando aqui prender sem o devido processo legal, porque eu quero. Pá! Aí tá lá, carimba, STF, pum. Ele fala, por que a pessoa está... Como é que... Não, está aqui, olha a decisão judicial. Olha, ele pegou, rabiscou qualquer coisa e fala, olha aqui a decisão judicial. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Não, olha aqui, eles estão presos, olha a decisão judicial. Aí ele é contrariado, não tem argumento, ele perde a estribeira. Aí eu falo assim, isso não é postura de um ministro. Não é postura de um ministro. Isso é uma vergonha para o STF. É uma vergonha para o STF. O STF não pode ter esse tipo de cena. E ainda vi dizer que o ministro André Mendonça disse o que não disse. Mentir. Se põe no inquérito da fake news então, malandro. Ué, não tem argumento para tudo, para que perder a estribeira? O André Mendonça não perdeu a estribeira. E estava na vez de fala dele. Mas ele invadiu ali o espaço do outro, se desesperou, perdeu totalmente a razão e logo se vê que de fato isso é uma peça de ficção, como disse o Jair Messias Bolsonaro.
E aí agora vi outro ministro dizer que tem mais. A Polícia Federal ainda pode indiciar mais gente? É claro que pode. Numa ficção pode tudo. Numa ficção, a obesa, a dona Redonda de Saramandaia pode comer uma coxa de frango e explodir. Numa ficção, meus queridos, a menina pobre casa com o mocinho rico na novela. Na ficção pode tudo. Na ficção, a filha pode ter uma personagem que é filha do Santos Dumont, como já teve novela. Na ficção, uma mulher pode virar onça, Juma Marruá. Então, dentro da ficção, pode ter mais suspeito. Pode vir até o bolso de suspeito. Opa, Vivi, o ministro André Mendonça, para ganhar 10, só faltou, na hora que o Alexandre de Moraes fala assim, porque tem 5 militares presos, ele deve ter falado, por decisão monocrática sua, sem aval do plenário. Aí ele acabava, aí ganhava um 10, era louvor, né? Agora, essa fala do Gilmar Mendes, não sei se estou enganado, para Vivi, ela não dá a entender de que haverá uma espécie, assim, de delação forçada para que mais coisa venha à tona. Exatamente o que eles criticaram da Lava Jato? Eles não, exatamente o que ele próprio dizia que é tortura. Foi o primeiro a dizer que era tortura esse Mas agora vale. Pois é. Agora a tortura vale. Vai entender. Mas essa fala do Gilmar diz que vai ter uma pescaria, que a pescaria vai continuar com quem está preso, e pode ser dessa pescaria, pode sair o peixe que vier. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Pavinato, no que você falou aqui, eu acho que o relatório, ele, de fato, ele mostra que quem está dando as cartas no momento no Brasil chama Alexandre de Moraes, é um fato. Agora, a minha pergunta é, até quando? Porque dentro do próprio Supremo Tribunal Federal não é um consenso a persona do próprio Alexandre. Aí ontem eu estava assistindo a entrevista do presidente Jair Bolsonaro aqui na Oeste, inclusive, e ele falava o seguinte, em um determinado momento, fora dessa lógica pirotécnica de pseudo-golpe, ele estava falando sobre planos políticos do PL e de outros partidos. Piroquécnica. Piroquécnica. É piroquecnia no Brasil. De eleger senadores em diversos estados da República. E aí eu acho que esse é um projeto, independente de ser do PL, do Bolsonaro, de quem que seja, muito inteligente. Porque se tem um poder nesse país que pode equilibrar de novo, é o Supremo Tribunal Federal. Desculpa, é o Senado Federal, que pode devolver ao Supremo o papel que ele deveria ter, sempre teve, constitucional, e não deixar que aconteça o que está acontecendo. É meio vergonhoso mesmo. Alguém quer falar algo? Não, eu só fiquei curiosa com essa... Você quer, professor? Não, pode falar. Minha fala vai ser bem curtinha. Eu só fiquei curiosa com essa fala do Gilmar Mendes, porque ele tá parecendo uma indignada, né? Ele prevê algo, ele não tem que prever nada. Ele não tinha nem que estar falando sobre isso. Ele é juiz. Ele não tem que estar prevendo nada. Ele virou o quê? A Márcia sensitiva agora? Eu estou prevendo algo? Ele não tem que prever nada. E sobre o vídeo maravilhoso da discussão, eu acho que é isso, é justamente o contrário. Acho que é isso que falta no STF. Porque o silêncio dos outros... A Cristina Rocha podia ser presidente do STF. Ia ser muito mais legal. Muito mais legal. Ela ia mediar ali a coisa. Um negócio muito mais interessante. E aí podia fazer, inclusive, uma alternância com a Regina Volpato. Quando a gente quisesse uma coisa mais elegante, Regina Volpato, uma coisa mais divertida. Aí você tem que mudar, você tem que mudar a composição do STF para ter elegância ali, né? Mas eu acho que é isso que falta, assim. O André Mendonça, embora o vídeo seja antigo, quando a gente vê esse tipo de debate ali dentro... Mas o debate é atual. O vídeo é antigo, mas o debate é atual. Exato. Porque a gente está falando agora exatamente da rebarba daquilo dali que eles estavam discutindo naquele dia. Então, eu acho que é isso que falta no STF. Porque quando todos os outros ficam em silêncio, enquanto o Alexandre de Moraes faz o que bem entende do país, se sente dono do país, como a gente viu aqui ontem ele dizendo que ainda não era um processo e tal de julgamento, sei o que lá, eles são coniventes. Mas sabe qual é o detalhe? A pergunta-chave é a pergunta que o Ricardo fez. Qual é o teto para o Alexandre de Moraes? Eu lembro que uma vez, na década de 90, eu li um artigo da Folha. Então, teto é de mosquito. Que seja. Mas eu lembro um artigo da Folha que eu li, que é bom aceitar a Folha, porque a Folha sempre ela foi Raquel. Né? Não era Rutinha. Então pegar a Folha, que a Folha sempre teve do lado errado, da minha perspectiva. Mas tudo bem. E era um artigo maravilhoso que ele estava falando do nível dos líderes medíocres que o mundo estava vivendo. Aí ele comparou vários líderes da década de 90 com os líderes da década de 30. Aí ficou todo mundo assustado. Você lê e começa a ficar assustado, né? Aí ele termina dizendo assim... Bom, vocês devem estar pensando, poxa, mas naquela época tinha monstros como aquele austríaco, tinha o Stalin, tinha Franco, foram todos monstros. Aí ele termina dizendo, mas convenhamos, na categoria maldade, não dá nem para comparar. Ou seja, até para a maldade desses que são hoje, eles são medíocres.
E quando você olha aquele ambiente que ali está, onde que vem o teto? Vamos comparar com aquela categoria maldade daquela época para que tem agora. Aqueles caras que foram tops na categoria maldade, como Stalin, eles ocupavam cargos que davam a eles capacidade de mexer com as peças do jogo. E eram os cargos máximos. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele manda e desmanda no Brasil, mas ele não é o cara que está distribuindo as peças na estrutura do Estado brasileiro. Que está fazendo uma cargada, né? A cargada verdadeira. Mas ele não é o cara que está fazendo isso. Quem está fazendo isso oculta. É o Lula e um conjunto de indivíduos. Onde que virá o teto para ele? Na hora que ele colocar outros do mesmo nível que ele, convenhamos, não é nem uma questão de notável saber jurídico, é notável comportamento social. Ali não é um comportamento entre pares. Ele deveria fazer um estágio na Câmara dos Lordes inglesa ou em qualquer parlamento que preste no mundo para ver como é que você se comporta diante dos pares. Não passa nem na porta. Ele não consegue. Aí ele vai afetar alguém. Alguém que realmente pode estar numa posição de peça em que vai dizer, deu para ele, acabou, porque ele está afetando a máquina. Agora ele tentou se colocar acima da máquina de uma maneira que ele não pode, porque essa é a grande questão. O cara, olha, na Rússia, se um dia você for negociar na Rússia, você vê assim, o cara está negociando com alguém aqui, está conversando. Na hora que eles querem fechar o negócio, eles viram para quem está calado. Como assim? Quem manda não abre a boca. O cara que está falando normalmente é o cara que é uma peça que está na frente de alguém que está ali por trás. Ou seja, na hora que começar a encher o saco daqueles que realmente mandam, aí ele vai cair. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.